A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News ouviu nesta quarta-feira os sócios proprietários da empresa Yacoos, Lindolfo Antônio Alves Neto e Flávia Alves. A empresa de marketing digital é acusada de envolvimento em disparos de mensagens em massa nas eleições de 2018. Foi nessa mesma comissão que Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário da empresa Yaco, falou na semana passada e a fala ainda repercute muito. Na noite de terça-feira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, criticou um grupo de parlamentares mulheres que fez uma nota de repúdio ao presidente Jair Bolsonaro. Elas se manifestaram em relação ao que disse o presidente sobre uma jornalista da Folha de São Paulo. Depois da fala das colegas, Eduardo subiu à tribuna dizendo que o politicamente correto pretende calar a boca do presidente. Eduardo Bolsonaro também chamou a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, de ladra. Vamos assistir um trecho? A deputada diz que fala em nome de todas as mulheres. Calma aí, será que não tem mulher aqui comigo, não? Bolsonaro tá aí já. Uma banana, em nome de todas as mulheres, uma banana em torno de todas as mulheres, tá? Eu queria saber onde elas estavam quando o Lula falou das mulheres de grelo duro. Quando o Lula falou das mulheres de grelo duro, onde é que vocês estavam? Estavam perdendo dinheiro, estavam roubando dinheiro enquanto isso. Roubando, ladra. Falou a deputada que o marido já foi preso. Pois bem, antes da fala do deputado Eduardo Bolsonaro, também se pronunciou a líder do PSOL, a deputada Fernanda Melchiona, repudiando a declaração do presidente à jornalista da Folha de São Paulo. Temos também as imagens, vamos lá. Essa fala desrespeitosa não condiz com a fala de um presidente e não condiz com a altura e o tamanho do Brasil. Infelizmente, o Brasil deu uma fraquejada e tem um presidente machista lá no Palácio do Planalto. Olha só, antes de passar então aqui a palavra para o Augusto Nunes Zé Maria Trindade, eu queria ler um rápido trecho de um artigo publicado pelo sempre brilhante José Roberto Guzzo no jornal O Estado de São Paulo sobre esse tema. Palavras do Guzzo, tá? O presidente Jair Bolsonaro, caso fosse capaz de parar para pensar 5 minutos no que é bom para ele e ruim para os seus inimigos, como fazem 9 entre 10 pessoas que estão num cargo como o seu, tomaria a partir de 0 hora dessa quinta-feira a seguinte decisão: não abrir mais a boca para brigar com ninguém até 31 de dezembro de 2022. Com ninguém? Pergunta o Guzzo. Isso mesmo, com ninguém. Homem, mulher, gente boa, gente ruim, vivo, morto. Mas e quando ele se sentir injuriado, injustiçado, indignado, vai aguentar quieto como se tivesse sangue de barata? Isso mesmo, mais uma vez, o presidente da República não é um cidadão como qualquer outro. Não interessa o tipo de sangue que tem, A, B, AB, O, universal ou de barata. O que interessa é que tem obrigações, responsabilidades e compromissos nos quais não pode falhar. Um deles é não sair batendo boca com ninguém. Quem tem de responder a críticas, discordâncias, agressões, ofensas ou seja lá o que for não é Bolsonaro, é qualquer um menos ele. O presidente tem muita gente para fazer isso. Esse é um trecho do artigo de José Roberto Guzzo, Augusto Nunes. Foi o que dissemos ontem, né? É melhor passar o Guzzo, sempre sensato, brilhante e insuspeito. Ele tem apontado todas as coisas boas feitas pelo governo. O Guzzo estava fazendo a recomendação que fazem os homens sensatos, né? Deixa que os deputados falem, deixa que os ministros falem, deixa que eles rebatam. Ele não deve cuidar de casos específicos que fogem, né, a alçada do presidente, como por exemplo exigir um outro tipo de exame, de laudo, no caso do capitão Adriano, agora falar da jornalista, etc. Mas eu sempre repito que aqui só é vítima de machismo quem é de esquerda. Porque quem não comunga aí das malandragens do PT e seus satélites, essas mulheres não merecem, não têm a solidariedade de nenhuma dessas integrantes da bancada do Berro e de todas as jornalistas de esquerda. Exemplo, Regina Duarte. Nenhuma dessas mulheres agora indignadas, e tem seus motivos, nenhuma delas se incomodou com o que disse o Zé de Abreu, por exemplo, da Regina Duarte. Ninguém acha nada quando a ministra Damares é alvo de deboches, né, de achincalhes. Quer dizer, ela não é mulher, ela é
como disse José de Abreu, quem é direitista, né, quem é considerado conservador, deixa de ser mulher, porque, vou repetir a frase que virou manchete na coluna social de uma mulher, né, jornalista. Vagina não transforma uma fascistas em seres humanos. Pois bem, passo a palavra para o José Maria Trindade com só um adendo sobre a sessão de hoje da CPI das fake news. Eu estava acompanhando agora à tarde. O que disse o empresário é que a campanha de Fernando Haddad utilizou cerca de 500 mil disparos. E aí, quando ele é questionado por deputados de esquerda se a campanha de Jair Bolsonaro teria usado esses disparos em massa, ele usa a expressão insignificante e afirma que são cerca de 900 disparos ante os 500 mil do PT. Foi o que ele disse. O depoimento continua lá em Brasília. Eu passo a bola para José Maria Trindade. Pois olha, Silvio, o texto é bom, mas fala de um Bolsonaro impossível. Bolsonaro é Bolsonaro. Eu escrevi recentemente um texto que fala o dom da fúria. Ele tem o dom da fúria. Ele é assim. Exatamente ao contrário desse Bolsonaro pregado aí pelo texto, mudo, né? Há um Bolsonaro em campo batendo no peito e dizendo que foi ele que que pediu o filho para condecorar o miliciano morto lá na Bahia. O Bolsonaro não se cala e está sempre alerta, né? E não foge da luta. Esta é a versão Bolsonaro, esta é a nossa versão do presidente da República. Ontem aqui, Augusto, eu falei muito sobre esta agressão gratuita e desnecessária a uma profissional que trabalha para um veículo de comunicação. E como tantos outros que trabalham e vão atrás do presidente como ofício. O ofício é esse, acompanhar o presidente da República. Existe até um termo que a gente usa no jargão jornalístico de setorista do Palácio do Planalto. Então, o presidente não deveria usar aquelas palavras, termos sujos com conotação sexista e tal. Agora, esta reação, e exatamente por isso que eu acho que ele não devia fazer esse tipo de declaração, acaba provocando e armando espírito contra ele. E esta pataquada que a bancada feminina fez no plenário da Câmara dos Deputados, ela vem sendo repetida, que é um grupo de deputadas, inclusive com ex-líder do governo Bolsonaro. Elas foram atrás e disseram, olha, nós somos contra esse tipo de procedimento contra a mulher, contra qualquer uma, inclusive contra você. Você é a vítima do momento, mas antes você estava do lado dele. Então, assim, veja bem, não é avaliação, é paixão. É uma paixão contrária, né? Então, o Congresso está desta forma dividido. Ontem, o Congresso já discutia exatamente essa situação. Olha, esta fala do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, arrepiou muitos parlamentares lá. Eu vi claramente, eu estava na parte de trás do plenário, e lá na frente estavam os mais exaltados, né? E os blocos lá, feminino de um lado, feminino de outro, Eduardo Bolsonaro, dando bananas em plena tribuna do plenário Ulisses Guimarães. Quer dizer, aí um deputado me disse, olha, isso não é debate político. Eu concordo, isso é briga de botequim. Quem começou? O presidente Jair Bolsonaro naquela declaração. Mas por que eu disse que não era próprio de um presidente da República? Para não armar os adversários. Voltando ao texto que você trouxe aqui, Silvio, é essa história, porque o presidente, ele acaba armando vários adversários, e esta soma de adversários é perigosa, sim, na política. O jeito de ser presidente da República é diferente. O Augusto fala muito aqui do Gabo, né, do Gabriel Garcia Marques, e ele fala da solidão do poder. Parece parte do ritual, mas não há como cobrar essa solidão do poder do dom da fúria do presidente Jair Bolsonaro.